Bom dia, sexto ano. O assunto de hoje seria sobre o trabalho, as atividades econômicas e as paisagens. O que nós vamos ver? Como o ser humano, para garantir seus interesses e necessidades básicas através do trabalho, como que ele pode modificar a paisagem, as modificações no espaço em diferentes locais, a partir da ação do trabalho humano. Isso seria o assunto de hoje, já que, para garantir todos os interesses e necessidades, acontece muitas vezes a exploração no meio ambiente, pela extração dos recursos naturais, que podem servir de matéria-prima para vários produtos, mas muitas vezes de uma forma desenfreada, o ser humano pode trazer sérios impactos ou sérias modificações. E também nós vamos compreender sobre as diferentes atividades econômicas e setores da economia. Aqui eu coloquei algumas gravuras, a primeira representando os dois principais espaços, o urbano, que é representado pelas cidades, e aqui o rural, que é representado pelo campo. O espaço urbano, onde a maioria da população brasileira vive, sofre mais modificações na natureza do que o espaço rural. Aqui é uma foto do Brasil por estados e regiões com as principais atividades econômicas, que nós vamos estudar isso nas próximas aulas. E aqui é um terceiro mapa que eu quis colocar sobre alguns pontos turísticos no Brasil que contribuem para a visitação de pessoas, sendo que com a pandemia atualmente essas viagens estão muito mais restritas. Temos uma grande divisão social do trabalho. O que seria isso? Em uma cidade, as pessoas desempenham diferentes atividades. Cada profissional tem a sua atividade e cada atividade é importante para o funcionamento de uma sociedade ou em uma cidade. Por exemplo, em um hospital. Em um hospital há diferentes profissionais: enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, biólogos que trabalham em laboratórios muitas vezes para realizar os exames de sangue de pacientes e outros exames. Tem os profissionais que trabalham em máquinas de raio-x, técnico que é o técnico de radiografia, profissionais que trabalham nas máquinas de tomografia, a equipe de limpeza que faz a limpeza dos hospitais, o recolhimento do lixo hospitalar também, que tem que ser com um profissional específico, que é uma atividade de grande risco. Na escola, por exemplo, nós temos professores, temos a direção, os coordenadores, os agentes educadores conhecidos como inspetores, porteiros, os serventes encarregados de limpeza, a merendeira que faz o almoço, o café da manhã de vocês. Todos têm a sua importância em um local de trabalho. E essa divisão social do trabalho representa a divisão das tarefas que cada pessoa vai exercer, ou em um local de trabalho, como eu citei o exemplo, ou na sociedade como um todo, na cidade. Porque todos, como eu falei, têm a grande importância para o bom andamento. E aqui nós temos diferentes atribuições na imagem aqui, que no local de trabalho as tarefas que cada pessoa desempenha. Cada uma desempenha a sua tarefa, que faz com que tenha um bom andamento de uma forma geral no local. E temos as atividades econômicas que esses profissionais desempenham, que são diferentes atividades, como o extrativismo, que é a extração de recursos naturais, a indústria que pega a matéria-prima retirada da natureza e produz um bem de consumo para nós, que quase tudo que nós consumimos hoje vem das indústrias, como é o caso do aparelho celular, da televisão, da energia elétrica. A agropecuária, que corresponde à agricultura, o cultivo de alimentos, e a pecuária, a criação de animais. O comércio, que é a compra e venda de produtos. A prestação de serviços, que seriam os profissionais que desempenham alguma atividade para a sociedade, como é o caso nas escolas, os hospitais, um mecânico, um eletricista, um pedreiro, um engenheiro, o setor de transportes coletivo, como BRTs, como os trens, metrôs, entre outros. Todas essas atividades são bastante importantes e uma está integrada muitas vezes à outra,
Por exemplo, a indústria, para se produzir algo, é necessário ter a matéria-prima da natureza. E é necessário vir o produto como matéria-prima, ou então já industrializado para ser comercializado muitas vezes nas cidades. Teria essa importância. E nós temos aqui um exemplo na gravura aqui embaixo das atividades dos dois meios que tem. O rural, que geralmente as atividades como agricultura, pecuária e extrativismo são originárias do meio rural, e o meio urbano, que são as cidades. Aqui nós temos a agricultura nas lavouras, aqui de uma forma mecanizada. O gado representa a pecuária, que é a criação de animais. Aqui as fumaças representam as fábricas e indústrias, e muitas vezes essas fumaças, se for um combustível derivado do petróleo, pode ser altamente poluente. E aqui nós temos o comércio, que é o supermercado, que ele comercializa aquele produto que foi tirado de matéria-prima na agricultura e pecuária e transformado na indústria. E também, muitas vezes nas áreas, nós podemos ver uma grande dificuldade no espaço onde as pessoas vivem. Por quê? Nas cidades, principalmente, onde se concentra grande parte da população do nosso país, da nossa cidade, existem grandes desigualdades sociais, que nem todos desempenham a mesma atividade, possuem salários diferenciados, enquanto muitas vezes alguns têm um alto poder aquisitivo, outros têm um rendimento, um baixo poder aquisitivo. Aqui nós podemos ver uma desigualdade social no Rio de Janeiro. O mar, vários prédios luxuosos com imóveis caríssimos, na maioria das vezes, e atrás as moradias em favelização, em áreas íngremes, muitas comunidades que não possuem saneamento básico, entre outros. E as atividades econômicas que eu estava explicando com vocês, elas podem ser distribuídas em 3 setores da economia, de acordo com a importância que elas podem ter. Temos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário representa as atividades que são predominantes no meio rural, no campo, que é relacionado com a extração de recursos de matéria-prima, como eu já havia mencionado anteriormente com vocês. A agricultura, que é o cultivo de alimentos nas lavouras, no campo. A pecuária, que é a criação de animais com fins econômicos. Essa criação de animais, muitas vezes, é para atender a demanda, por exemplo, do gado. Pode ser o de corte para a produção da carne bovina. Ou então pode ser o caso da pecuária leiteira, que seria da extração do leite para a produção de derivados como os laticínios, que é o caso de queijos e iogurtes, por exemplo. Ou o caso de pessoas que criam abelhas para a produção de mel na pecuária, seria um outro exemplo. Criar aves como frangos para o abate, para a carne do frango, ou então temos também as granjas que produzem ovos das galinhas. E o extrativismo, que é a atividade mais antiga de todas, que é a extração de recursos da natureza, que podem ser de 3 formas. Temos o extrativismo vegetal, que são recursos retirados da vegetação, o caso de madeira, das árvores seringueiras, que é extraído o látex, que é a matéria-prima da borracha, extração do açaí. Temos o extrativismo mineral, que é a extração dos recursos minerais, como é o caso do petróleo, de ouro e outros metais preciosos. E temos o extrativismo animal, o que representa a caça e a pesca. Diferentemente da pecuária, o extrativismo animal, aquele ser vivo, aquele animal é tirado do seu habitat natural para questão de extração da carne dele ou de outros interesses, como temos o caso na pesca, pesca de peixes, crustáceos como camarões, siris, caranguejos. Já o setor secundário da economia representa o quê? Representa atividades de transformação da matéria-prima. É o caso das indústrias, fábricas. Elas pegam aquela matéria-prima que chega da natureza ou que vem de um tipo de indústria para produzir um novo produto. Como temos o caso na agroindústria, que chega o leite, o leite pode ser transformado na produção de queijo, manteiga, que são exemplos de laticínios. Ou então, algumas vezes, podem acontecer
de quê? Do couro dos animais para ter uma aplicação comercial. Ou então, nós temos o caso de minérios que são extraídos, que esses minérios podem virar um novo produto. Ou produtos eletrônicos que levam diferentes matérias-primas. Isso é o setor secundário da economia. E temos, por último, o setor terciário, que concentra, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a maior parte da população que trabalha, que é o típico mais nas grandes cidades e menores, que é o caso do comércio, que é a compra e venda de produtos, que são as lojas, e temos o caso dos serviços, que eu já havia mencionado com vocês, que são prestações de serviços por profissionais, como escolas, hospitais, meios de transportes, mecânicos. Temos o caso da segurança da cidade pelo serviço policial, serviço do Corpo de Bombeiros, entre outros. Espero que tenha ficado esclarecido com vocês. Ao terminarem de assistir essa videoaula, eu peço para vocês fazerem os exercícios que vão ser repassados no grupo com esses slides convertidos em forma de documento. Um bom dia para todos e boa semana.